Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 9 de janeiro de 2023, são 8 horas da manhã. E Bolsonaro mandou uma mensagem oculta a quem cometeu crimes em seu nome. Ex-presidente levou 6 horas para se manifestar a respeito dos ataques ocorridos em Brasília no fim de semana. Foram necessárias 6 horas para que Bolsonaro se manifestasse a respeito dos ataques graves que resultaram na depredação do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do STF. De Orlando, nos Estados Unidos, onde se mantém a margem de um movimento feito em seu nome, Bolsonaro fez o que se esperava. Tentou se blindar e evitar que os atentados possam atingi-lo individualmente. Mas a manifestação feita por ele na noite de ontem nas redes sociais diz muito mais. Na prática, o ex-presidente não condenou os ataques, limitou-se a dizer atos como esses fogem à regra, equiparou os acontecimentos de domingo a manifestações que ele atribui à esquerda, disse que ele mesmo sempre agiu dentro das 4 linhas e etc, etc. É um jogo retórico e Bolsonaro se distancia dos crimes cometidos sem desautorizar expressamente quem invadiu. É uma receita que ele vem utilizando como senha do golpe há tempos e que até hoje lhe permitiu manter amplamente mobilizada sua base mais fiel e radical. A manifestação de Bolsonaro mais uma vez menosprezou as instituições brasileiras. Na manhã desta segunda-feira, Lula tem reunião marcada com Rosa Weber, presidente do STF. O fato é que o ataque sem precedentes desse fim de semana não teve Lula como alvo. Não se trata de protesto contra o resultado da eleição. Como mostram postagens feitas há dias nas redes sociais bolsonaristas, foi um ataque calculado à democracia. Um ataque que demandou articulação e financiamento extensos. A ordem era tomar Brasília. E a responsabilidade de Bolsonaro na destruição de Brasília pelos golpistas. O ex-presidente, segundo aliados, deixou o Brasil sabendo que seria responsabilizado pelos atos criminosos de ontem. A tomada de Brasília por hordas terroristas que pilharam as sedes dos 3 poderes da República nesse domingo era uma história cantada por aliados de Bolsonaro desde a sua decisão de deixar o país para não passar a faixa Lula. Naquele dia, com baderneiros queimando ônibus, carros e ameaçando civis pelas ruas dos setores hoteleiros norte e sul de Brasília, bolsonaristas menos alinhados com o ímpeto golpista do presidente alertavam para o caos que acabou chegando no fim de semana. Eles vão tentar alguma coisa. Bolsonaro vai para fora do país para não ser responsabilizado por isso, disse um parlamentar do PL, de Valdemar da Costa Neto. Estão dizendo, esse deputado do PL e outros estão dizendo que o Bolsonaro já saiu do país sabendo que esses ataques ocorreriam. Vejam só o que é que a matéria está dizendo. Na frente do Palácio da Alvorada, diante de radicais, Bolsonaro viu um padre entoar a convocação dos golpistas. Abençoai, Senhor, por estes dias de angústia e, sobretudo, o futuro da nossa nação. O povo brasileiro, por 14 anos, foi roubado e estuprado por uma organização criminosa. Deus disse que vai lutar e estou com você. Abençoai, Senhor, o nosso capitão. Bolsonaro, eu estou aqui, o Senhor me representa. Abençoai, Senhor, as Forças Armadas. Bolsonaro silenciou durante toda a escalada autoritária. Na madrugada desta segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes afastou o governador Ibanez Rocha. Preso, o bolsonarista disse que conseguiu seguir com o plano graças à conivência da polícia de Ibanez Rocha. O governador, em vez de endurecer com os golpistas, tratou a turba com carinho durante toda a estadia. Ibanez, a exemplo de sua vice Celina Leão, apoiaram Bolsonaro. E ministros do STF dizem que atos terroristas aumentam a chance de Bolsonaro ficar inelegível. Ministros do Supremo Tribunal Federal avaliam que atos de vandalismo praticados por apoiadores de Bolsonaro neste domingo aumentam a chance dele se tornar inelegível.
Para 3 magistrados ouvidos, os ataques terroristas colocaram ainda mais pressão sobre Bolsonaro nas cerca de 30 ações que correm no TSE. Os magistrados avaliam que, além de a maioria desses processos já ter fundamentos para afastar Bolsonaro de um retorno à vida pública, o ataque jamais visto na história dos 3 poderes tem como pano de fundo os discursos e condutas golpistas do capitão reformado. Já há no TSE pedidos de inelegibilidade de Bolsonaro que devem ser julgados em breve. Minha amiga e meu amigo, é muito grave o que eu estou relatando aqui. Parlamentares do partido do Bolsonaro e outras fontes estão dizendo que ele deixou o Brasil sabendo do golpe que seria dado ontem. Esse é o X da questão. Isso é de uma gravidade sem precedentes e é muito grande a chance de Bolsonaro se dar muito mais mal do que jamais imaginou nesse episódio, mas isso será relatado no vídeo de hoje ao meio-dia, que nós ainda estamos apurando. E parlamentares vão propor uma CPI para apurar atos de terrorismo. A senadora Soraya Tronic e o deputado Rogério Correia já começaram a buscar apoio para protocolar o requerimento para a comissão parlamentar de inquérito que dificilmente, é praticamente impossível que essa CPI não seja instalada. O Congresso em peso vai apoiar essa CPI. E essa CPI é o começo do fim do golpismo no Brasil e da carreira de Bolsonaro. Em 2 dias, o número de golpistas diante do QG do Exército em Brasília aumentou mais de 10 vezes. Entre a manhã de sexta e o meio-dia de ontem, o número de bolsonaristas diante do QG do Exército em Brasília subiu de 200 pessoas para cerca de 3 mil. E esse aumento de quantidade se deveu à insistente convocação feita há pelo menos uma semana para os protestos de ontem. E a convocação extraordinária do Congresso é a primeira desde 2006. Na verdade, que Congresso? Porque esse que nós conhecemos está destruído. Os 3 poderes da República demorarão meses para ser recuperados. Golpistas ateiam fogo em trecho da marginal do Tietê, em São Paulo, e a PM desbloqueia a via. O fato é que o governador Tarcísio de Freitas deve ser o próximo a ser afastado do cargo pelo STF, porque esse é outro conivente, cúmplice de tudo isso que está acontecendo no nosso país. E os terroristas que invadiram o Planalto, o STF e o Congresso serão identificados pela PF através de uma estratégia surpreendente. A Polícia Federal vai analisar as listas de hóspedes em hotéis e pousadas de Brasília, entre outras medidas. Em decisão divulgada na madrugada de hoje, Alexandre Moraes do STF aponta os próximos passos da investigação. Em Varredura, a Polícia Federal encontrou granada de efeito moral plantada no Congresso. Não se sabe até onde essa gente quer chegar. A Polícia Federal encontrou uma granada de efeito moral durante a varredura que fez o Congresso Nacional. A granada estava sem o pino e o grupo de bombas e explosivos da corporação agiu para que o artefato fosse removido sem causar danos. E jornalistas foram agredidos com socos e pontapés, tentando cobrir o vandalismo na Praça dos 3 Poderes. Ao menos 10 profissionais foram alvo de violência e tiveram equipamentos destruídos durante atos golpistas. Um deles ficou em cárcere privado por meia hora. Após ser agredido, foi colocado sob prisão pelos golpistas. E general, ex-secretário de Bolsonaro, evoca guerra fria contra o comunismo no país. Marco Aurélio Vieira, ex-secretário de Esportes, enviou e-mail para sócios do Clube Militar do Rio de Janeiro. O Clube Militar do Rio de Janeiro enviou a seus associados, na última sexta-feira, um e-mail com texto do general Marco Aurélio Vieira, ex-secretário especial de Esportes do governo Bolsonaro, em que o oficial afirma que o Brasil de hoje vive um dilema análogo ao pós-guerra de 1945. E pastores apoiaram
tudo o que aconteceu ontem. E o Malafaia também. Alguns poucos pastores divergiram. Atos golpistas no domingo tiveram participação de religiosos. Líder na Renascer, da Igreja Renascer, diz ver protesto grotesco. Máscara, vinagre, óculos de natação e Deus será nosso escudo, escreveu a pastora Mari Santos, uma pastora manauense que não só participou do vandalismo que tomou Brasília no domingo, como postou cada passo seu numa rede social. Naquele momento, Santos saía do quartel-general da capital rumo à esplanada dos ministérios. Eles estão comparando os pastores e os evangélicos aquilo que aconteceu ontem em Brasília, a Batalha de Jericó. Já chega, já foi longe demais. São bandidos disfarçados de religiosos. Se o Brasil não parar essa gente para o Brasil. E vídeos mostram que militares do GSI não expulsaram golpistas. E, na verdade, o próprio Exército ajudou os golpistas fazendo uma barreira contra a PM, que tentava dissolver aquela manifestação e foi impedida pelo Exército. E Alexandre de Moraes determinou a dissolução dos acampamentos no Brasil inteiro em até 24 horas. Vamos ver no que vai dar isso, não é? Hoje, aqui perto de onde eu estou, que é perto de um dos quartéis, helicópteros não param de passar. Alguma coisa está acontecendo. Hoje os bolsonaristas estão atacando, incendiaram a marginal do Tietê e podemos esperar mais ataques a rodovias, inclusive, fechadas pelos golpistas. E dizem que São Paulo é o próximo alvo deles. E o Flávio Dino diz que ônibus dos extremistas já foram identificados e apreendidos. Vamos ver, né? E o Instagram bloqueia funções de perfil que identificava participantes de invasões em Brasília. Página sem a autoria informada mantém 112 posts no ar, cada um com foto e identificação de alguns dos invasores. Um perfil no Instagram, identificado como Contragolpe Brasil, está publicando nesse domingo 8 prints com fotos e nomes identificando participantes das invasões nos Palácios dos Três Poderes. Segundo o texto nos stories do perfil, no entanto, a página está suspensa pelo Instagram. E 100 ônibus trouxeram 4.000 bolsonaristas a Brasília na véspera do ataque. O ministro Alexandre de Moraes anunciou que já foram identificados os financiadores do terrorismo ontem. E, por fim, abastecimento é o próximo alvo dos bolsonaristas radicais. Eles pretendem cometer atentados contra refinarias. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento, se não ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.